Eu pensei que ia levantar. Tá gravando, hein? Então, Peste, você está fazendo o que aí? Senta aí, Alexandre. Ou assiste ou cai fora. Sabe o que eu vou pegar? Ganda dos sinais. Tem bastante exemplo. Pelo amor de Deus. Muito exemplo. Calma. Banda de bebuns. Tentando fazer falta. Muito bem. Então, antes de falar de Santo Agostinho, é importante entrar num outro conceito que foi desenvolvido, importantíssimo, foi desenvolvido antes dele, e que é o conceito de pessoa. Então, quando o cristianismo começa a se difundir no mundo greco-romano, como o pessoal gosta de dizer, ou no entorno do Mediterrâneo, qual é o grande tema com que eles se defrontam? Na verdade, com os dois grandes primeiros problemas com que eles se defrontam. Perseguição? Isso é um mero problema prático. Isso aí, você perde a cabeça e pronto, fica tranquilo e tal, e beleza. Não tem grandes problemas assim. Isso não levanta questões. Qual é a grande questão, as duas grandes questões que têm importância para a filosofia também? Politeísmo? Não, o politeísmo, na verdade, já tinha sido panteísmo e já tinha sido superado pelos próprios gregos. Né? Os próprios gregos, a tendência para o monoteísmo já era crescente nessa época, ou seja, quer dizer, não era um problema isso aí. Né? Foi até tá na tendência, né? Consequência. Exatamente. Os cristãos simplesmente entroncam nessa sequência. Né? Mas os dois grandes problemas de pensamento, quais são? Sofismo? A sofística também já foi devidamente desmontada por Platão, claro que continua a ter seguidores, mas só simplesmente os seguidores do cinismo normal, assim. Não é um problema teórico esse mais, né? Não, o cristianismo levanta dois problemas terríveis. A imortalidade da alma. Não, também isso no Platão estava bastante resolvido. Os dois problemas que o cristianismo levanta, você diz? Isso. Deus encarnar? Então, o que isso significa? Que a matéria nem sempre é tão ruim quanto Aristóteles pensa. O Aristóteles já não pensa mal da matéria, pelo contrário. Mas o Platão, só o Platão inicial, também o Platão posterior já estava bastante pró-matéria. E a ressurreição? Deve ter aparecido alguém feito um churrasco e o Platão se converteu para a matéria. E a ressurreição? Então, esse conjunto, encarnação, ressurreição, que levanta. O problema da dupla natureza de Cristo. Né? Quer dizer, a ressurreição é a prova máxima do quê? Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, vã é a vossa esperança,
né? E somos os mais infelizes de todos os homens. Prova máxima de que Deus, sendo onipotente, pode vencer até a morte. Sim, e de que Cristo é Deus. Né? Agora, Cristo ser Deus levanta uma questão terrível, né? Por quê? Como é que você harmoniza ser eterno, transcendente, sobrenatural, imortal, com o ser histórico fugaz, que aparece, desaparece, não tem forças em si mesmo, vai, não vai? Não é possível juntar essas duas coisas. Mais ainda, quer dizer, então, de fato, as heresias dos primeiros séculos vão ser sempre heresias que vão oscilar entre os dois polos, ou negar a divindade de Cristo. Uma heresia que fez muitíssimo sucesso, por exemplo, no século IV, mais ou menos para frente, é a heresia ariana. Né? O arianismo. Chama-se assim porque foi fundado por um presbítero de Alexandria chamado Ário. Né? E que diz o Ário que o verbo não é propriamente Deus, é A expressão. a primeira criatura de Deus. É assim, quase Deus, mas ele não chega a ser propriamente Deus, né? Porque imagina, se dizer que Deus morre, né? Que Deus morreu, ou que Deus sofreu, ou que Deus teve limitações, que Deus teve que comer, que Deus teve que se submeter às vilezas da terra, que não digo que tenha tido dor de barriga, mas não sei se teve, isso não está documentado, mas teve feridas e tal. Isso não, né? Indigno de Deus, o ser eterno, invulnerável, onipotente, né? Então, o Ário vai para essa solução, e essa solução convence muita gente, porque, de fato, veja, isso aí é um tapa na cara, esse negócio. Né? Que mais? Aí vem os representantes da ortodoxia e brigam com os arianos dizendo o quê? Dizendo que Jesus, na verdade, era só um invólucro do que Deus, de Deus. Não! Que Jesus Cristo é Deus, totalmente Deus, inteiramente Deus, completamente Deus, plenamente Deus, Deus, verdadeiramente Deus. Certo? Mas ele diz, eu e o Pai somos um. Qual que é a dificuldade de... Qual que é a dificuldade? Não é assim, então, né? Claro, o arianismo tinha que fingir que não estava vendo alguns versículos lá, dos textos evangélicos, né? Por outro lado, então, tá bom. Então, você me explique como é que é possível que Deus tenha sido homem, tenha sofrido, tenha sido submetido à temporalidade. Lembre-se que toda a concepção grega, original, platônica, aristotélica, filosófica de Deus é o invulnerável, o eterno, o que está além da mutabilidade. Como é que Deus pode entrar na mutabilidade e tornar-se mutável? Certo? Então, qual é o risco, segundo a heresia, que vai naturalmente tender a vir?
Negar a condição humana de Deus. Exatamente, negar a condição humana de Cristo. De Cristo. Né? Então você vai ter a heresia seguinte, que por exemplo, a heresia nestoriana, né? Que vai ter impacto na medida em que uma das suas consequências, sobretudo, né? Que é a de dizer, não faz sentido que Nossa Senhora seja mãe de Deus. Deus não pode ter mãe. Né? Isso não tem origem, não vai ter mãe. Ela é mãe só das células do corpo de Cristo. Isso reaparece com uma série de protestantismos. Vários protestantismos caem exatamente no nestorianismo. Né? Aí vem os representantes da ortodoxia e dizem, não senhor, é homem mesmo. Raios, mas... então ele é o quê? Um esquizofrênico? Uma hora é homem, outra hora é Deus? Vai piscando, vai fazendo tchum, 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 tchum. É isso? Você pode ser uma minhoca ao mesmo tempo? Não, você está negando o princípio da não contradição, aparentemente. Nem se comer. Hã? Nem se comer. Pode comer a minhoca, né? Se você imaginar, você vira um prego lá, você vai falando. É o problema de mente mais fraca domina a mente mais forte, conhece? Sim ou não? Português foi no aquário, conhece? Não? Português foi no aquário e tal. Cara público, né? O zoológico. Aí tinha lá um japonês sentado na frente do aquário, olhando fixamente assim, sem piscar. E dentro do aquário tinha um peixinho fazendo maravilhas. Nadava de ponta cabeça, nadava de costas, dava saltos mortais para fora da água. Então, o japonês fazia, ia para lá, ia para lá, tá, né? Ele esperou ele terminar e aí disse, mas como é que você faz isso? Então, né? Que coisa impressionante, que maravilha essa, tá? É simplesmente é mais forte, domina a mente mais fraca, né? E aí o português foi para casa e disse, preciso experimentar isto, né? Sentou-se na frente do aquário que tinha lá em casa. 2 horas depois entrou a filha dele lá no quarto, estava ele lá na frente do aquário. Então, Cristo será um Deus que tomou posse de um corpo humano? Ele é um ser humano possuído pela divindade? Ou ele é meio homem e meio Deus, como os heróis mitológicos, os semideuses? Meio a meio, 50%, 50%. Como é que eu entendo esse troço? Vamos, coragem, esforcem-se. Não é tão fácil esse negócio. As heresias são todas compreensíveis, não são imbecis ou... Né? Como você une duas coisas totalmente diferentes? Sem mistura e sem confusão. Como? Explique geral, prova.
não sei, eu não pensei. Aí é. Não. Se eu junto dois objetos e formo um novo, Você já tem a experiência neste mundo de que as coisas são formadas por dois coprincípios totalmente dessemelhantes entre si. Quais? a alma e o corpo, A alma e o corpo. Ou, um pouquinho mais, a essência dos acidentes. não. Essência é forma substancial mais matéria, né? A essência Ou substância, tanto faz no da caso. substância, né? É melhor substância, que é interessante. Substância em grego disse como? Substância do livro, Hipóstasis. Hipóstase, posso. né? Porque qual é o que há de comum nisso? Substância significa o quê? Aquilo que está embaixo. Hipóstase significa exatamente a mesma coisa, aquilo que está embaixo. Embaixo do quê? Dos acidentes, Embaixo dos acidentes. das aparências, Embaixo das aparências. Isso. você Né? tem a substância. Exatamente. Então, o que é esse negócio em Cristo? Nessa caneta, há uma hipóstase, a matéria, a forma substancial e a matéria. Sim. A própria hipóstase da caneta, a substância da caneta é formada de forma substancial e matéria. O que é matéria? Aquilo do que ela é feita, a composição. Não é a composição química. É aquilo do que ela é feita, os acidentes. Não. A matéria vai fazer com que essa caneta tenha determinados acidentes. Porque essa matéria foi informada por uma determinada forma substancial. Tá? Os acidentes são o resultado da somatória forma substancial mais matéria. Ok? E aí? Matéria, sim. Tá. Que é a matéria? É o elemento que introduz o quê? Mutabilidade, acidentes perceptíveis aos sentidos, individuação e temporalidade. Tá? Então, essa é a matéria. Forma introduz o que no composto, nesse troço, na hipóstase? Forma, introduz os acidentes, né? Não. Forma introduz a estruturação lógica. E essa, por sua vez, essa estruturação lógica, esta matéria estruturada logicamente é que vai ter tais e tais acidentes. Tá? No ser humano, como é que a gente chama a matéria? Grosso modo? Corpo. E a forma substancial? Alma ou espírito. Tá? Então, essas duas coisas já estão presentes em todo ser humano. Já são uma união de contrários, ou não? Já. Né? Tá, então corpo e alma já são uma união de contrários. Mas
de contrários que não se unem como duas coisas simplesmente justapostas, mas que integram, formam uma coisa só, certo? Que nenhum perde. Sem que nenhum dos dois deixe de existir. Na verdade, a matéria é atualizada através da forma. A matéria só existe nas coisas que têm uma determinada estruturação. Senão você não pode detectá-la sequer. Certo? Tá. Então isso há em Cristo. Cristo tem acidentes. Cristo é mutável. Sim ou não? Sim. Não. Nasce, cresce, vive, morre, perde sangue, Chora. né? Etc, etc, etc. Exatamente. Né? Então, ok. Então, isso tem que estar presente totalmente em Cristo, certo? Sob pena de quê? Qual é a questão que acontecia quando você negava a humanidade de Cristo? Negava a própria encarnação, né? Negava a encarnação e, com isso, negava A historicidade de Cristo, a presença de a Cristo. redenção do gênero humano. Certo? Negava a própria redenção, porque, quer dizer, o que foi redimido se era só Deus fazendo um teatrinho para nós? Né? Você ficou lá assistindo um teatrinho, né? Deus que se fazia lá umas imagens, mandava uma matrixinha lá para você e tal, e beleza, é isso. Não teria diferença dos momentos anteriores em que ele apareceu e se revelou, Exatamente. falou, né? Isso, exatamente. Não haveria nenhuma mudança real na natureza humana. Ok? Se não fosse óbvio. Tudo bem? E quando você negava a divindade de Cristo, o que você negava? Se negava o aspecto divino e diferencial dos demais que ele tinha, que era o Espírito, Que era o qual espírito? que era Deus, né? Alma humana? Então, exatamente. Né? Então, uma opção que se você, então, você negava também a redenção. No fim das contas, você negava também a redenção. Significa que então os homens continuam do jeito que estavam antes. Cristo era apenas mais um. Mas é apenas mais um, era um cara legal, né, uma grande figura, como Maomé, como Moisés, um mestre, exatamente. Quer dizer, o que esses mestres fizeram? Nada, em última análise. Né? Fizeram lá uns ensinamentos bonitinhos, que muita gente se inspira e ninguém segue. Pronto. Né? Legal. Então, nenhuma das duas é aceitável. Pelo menos dentro da revelação. Agora, como é que eu entendo esse troço? Então, Cristo, vamos tentar assim. Cristo, né, só tinha materialidade do corpo, e em vez de alma, entrou a pessoa do verbo lá. Certo? Mas aí não seria, faltaria um aspecto humano também, né? Exatamente, ele seria só meio homem, seria metade de ser humano, não serve. Outra opção, então. Seria que ele tivesse tudo isso, mas fosse coberto, mas aí também... Mas fosse coberto como um manto, também, então é uma veste, uma coisa externa, não funciona também. De certo modo, pela revelação, a gente também né? Sim, exatamente. Perceberam o pepino do negócio? Então, a primeira solução que se vai conseguir dar é a seguinte. Os dois, corpo e alma, têm uma união de que tipo? União, para chamá-lo de alguma forma, né? União substancial. União na substância. União pela forma substancial, correto? A forma substancial informa a matéria e né? Em grego, vou dizer então que essa é uma união hipostática. Correto? Agora, podemos, como Deus é
infinitamente poderoso, então podemos pensar assim, que os dois, corpo e alma, funcionam como a matéria para a união com a divindade. Então, o homem inteiro é como se fosse um grau superior de união hipostática. Uma união hipostática em segundo grau. Tanto assim que a palavra união hipostática é a que permanece para se entender isso. Tá bem? Desculpa, eu saí. Então, a diferença do arianismo para a heresia nestoriana, qual é mesmo? O arianismo nega a divindade. O nestorianismo nega a união da divindade com o corpo. O arianismo nega a divindade. Depois você ainda vai ter o monofisismo, que vai dizer que Cristo era só Deus e o corpo dele era aparência, enganação, mentirinha, faz de conta, bonequinho, certo? Todas essas coisas são indignas, são explicações que não são suficientes, né? Então, a única explicação a que se chega é a da união hipostática, uma união análoga à união da forma substancial com a matéria, né? E a união hipostática dá-se onde? Qual é o resultado dessa união? Qual é o resultado da união do espírito do Gustavo, da forma substancial do Gustavo, com um corpo albino, uma matéria albina, cabelos completamente descorados. O Gustavo, né? É o Gustavo. O Gustavo, o cara, a pessoa do Gustavo. Então, a pessoa de Cristo é una, e a união hipostática dá-se na pessoa de Cristo. Agora, gente, nesses manuais, fala-se que... Nesses manuais de quê? De filosofia, essas introduções, etc, etc. Que o conceito de pessoa surge com o cristianismo, né? Sim, agora sim. Você entende por que surge? Depois já aprofundamos um pouco mais, mas quer dizer, surge porque você precisa de um elemento mais do que a da substância para conseguir entender que há em Cristo uma união no quê? Entende? E dá para dizer, Henrique, que então é só com o cristianismo que a divindade humana passa a fazer sentido tal qual a gente conhece. Sim. Mesmo fora do cristianismo, quer dizer, você pode ter tentativas que chegam bastante longe, mas você não tem a última, né, a última força, digamos assim, da substância, entende? Dessa união. Né? Tá, isso depois a gente já vê. Mas nesse primeiro momento, basta isso, né? Então chegaram ao... Então, o primeiro problema grave é como é possível que Cristo seja Deus e homem. E a solução, a união da divindade com a humanidade, é uma união análoga, né, à união do corpo e da alma. É uma união hipostática que se dá na pessoa de Cristo. Então qualquer pessoa tem uma união corpo e alma, e Cristo tem a união da pessoa, que é essa união, mais Deus. Não, a união da humanidade com a divindade. Que forma a pessoa forma e a uma divindade. Pessoa única. Senão você continuaria tendo o problema de que uma hora é a pessoa humana e outra hora é uma pessoa divina. Não. É uma pessoa só. Então, são duas pessoas. Uma pessoa só em duas naturezas. Duas naturezas unidas para formarem uma pessoa só. Tudo bem até aqui? Então, esse era o primeiro grande pepino. Acontece que junto com o primeiro grande pepino vem um segundo grande pepino. Segundo grande pepino.
cristianismo com a cultura greco-romana. Sim, na verdade, do choque da revelação com a razão, do cristianismo com a razão humana, né? Que está, em boa parte, expressa na cultura greco-romana. Né? E aí? A Trindade? Claro. O que diz a Trindade? Que 3 pessoas são uma só. São Que Deus é uma um pessoa, só é um só em Deus. 3 pessoas. Né? 3 pessoas não são uma só pessoa. 3 pessoas são uma só Deus. Na verdade, o cristianismo originalmente não diz isso, tal como aparece na Sagrada Escritura. Cristo em nenhum momento diz que são 3 pessoas na unidade da divindade. Cristo diz: eu e o Pai somos um. Mas depois ele diz, vai ser eu enviar o Espírito Santo não está completa a sua tarefa, a sua missão. Tá. Além disso, ele é o Pai em sentido pleno? Não. Cristo igual ao Pai? Não. Não. Igual ao Pai em divindade, mas não. Exatamente, o Pai não se encarnou, não é humano. Não. O Pai não sofreu na cruz. Né? Então, e depois esse tal do Espírito Santo. Né? E isso depois que os pobres dos judeus tinham levado durante 3.000 anos cacetadas e cacetadas, umas sobre as outras, para aprenderem a dizer: Shema Israel, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. E agora tem que aceitar que são 3. Então são 3 deuses, como os gregos e os romanos diziam. Posso topar isso? Então como é que eu fico? Pô, o que está vendo? Imaginando aqui, ó, a situação em que eu estou com a pergunta. Então, e o Nock tinha que dar na cabeça do pessoal, claro, tinha que dar mesmo. Né? Faz parte do... E aí? Então, evidentemente, uma boa parte da rejeição dos judeus é causada por isso. 3.000 anos de cacetadas, não, aprende que é um só, não terás outros deuses diante de mim, e depois agora 3, certo? Espera aí, né? É demais para a cabeça. Aliás, eles nem só peraí eles falam, né? Eles matam. Eles partem pro peraí mesmo, assim. Não, nunca Peraí mais na porrada. falar isso, né? Exatamente. Muito bem, daí? Como é que eu resolvo isso? Ide por todo mundo, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Logo no primeiro século já se desenvolve o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que eu estou falando aqui? Então, são 3 deuses? Não, não pode ser 3, é um só, tá. Mas então como é que pode ser Pai, Filho e Espírito Santo? São 3 caras de Deus assim só?
Como é que pode... Uma hora eu chamo o mesmo cara de pai, outra hora eu chamo o mesmo cara de filho, outra hora eu chamo o mesmo cara de Espírito Santo e beleza, tal. São É três isso? pessoas diferentes. Três atribuições diferentes. A heresia que dizia que eram três caras diferentes é a heresia chamada modalismo. Os três são só três modos de manifestação da divindade. Eu era um herege e não sabia. Isso aí é prazer. Como era um herege e não sabia. Isso aí é tendência, né? Você pensar dessa forma. Claro, Era um exatamente. tipo de Não são expressões, três manifestações, não. E até porque Jesus fala, né, que ele, o Pai são um, mas tem outro momento que ele fala a respeito do fim do tempo, que só o Pai sabe, né? Então, como é que pode? Exato. Não é possível o pai saber uma coisa que o filho não sabe. Tá? Sem sendo o mesmo. Quem vive é o teu Pai. Isso não estaria ligado a essa natureza de Cristo, essa natureza humana e divina, essa composição na pessoa de Cristo? Exato. Pelo menos o problema, digamos, não é o mesmo, mas está muito vinculado. Ora, no momento que você fez o seguinte, se disse, não, em Cristo há duas substâncias e uma só pessoa, né? Estritamente também Deus não é uma substância, porque Deus não tem uma composição, forma substancial e matéria. Deus é mais do que uma substância, né? Mas enfim, por isso também ele pode ter uma união hipostática com relação ao ser humano como um todo, tá? Agora você está trabalhando com substância e pessoa. Então o que eu posso dizer? Em Deus há uma só substância, por assim dizer, na verdade mais do que uma substância, em três pessoas. Que distingue uma pessoa da outra? Pense primeiro em Deus e depois em nós. Por que o Gustavo é o Gustavo e não é o Bruno? São duas pessoas distintas. Porque tem. Mas eles têm duas substâncias distintas? Sim. Substância humana. Não, eles têm duas. Tem duas substâncias distintas, uma natureza comum. Uma natureza comum e duas substâncias distintas. Certo? Isso, exatamente. E por que as duas substâncias são distintas? Tensões. Porque a matéria delas é distinta. Né? Certo. Isso, os acidentes de individualização estão em cada um deles. Tá, né? E aí Cristo Deus também teria esse aspecto de Cristo. Calma. Né? Agora, se eu não tiver matéria, como é o caso de Deus, como é que eu posso distinguir uma coisa da outra? Se a natureza é igual? A natureza do Gustavo é a mesma natureza do Bruno, certo? Como é que eu posso distinguir? É uma coisa só. No fundo, vocês dois não existem. Fez? Não penso. Existe. Penso, logo erro. Bruno, você é irmão de você mesmo? Não. Você, com relação a si mesmo, Eu sou o menino. Você.
Eu sou o ponto, eu sou o que eu sou. Sim, Yahvé é a pessoa. num certo sentido, sim, né? Num sentido diferente de Deus, mas, né? Mas sim, você simplesmente entende? É você, correto? E o Gustavo? Outra pessoa. Com relação a você é o quê? Outra pessoa. Com relação a você, ele é o quê? Teu irmão. Com relação a você. E com relação a você, ao Rodrigo? Gustavo é o quê? Seu irmão? Não. Bom, Não em sentido estrito. não, no sentido é. Em sentido figurado, sim. Em sentido estrito, não. Ele é um ser humano como eu. Então ele é o quê? Um homem como eu, uma pessoa. Um semelhante? Semelhante. Serve semelhante? Tá. Semelhante. E com relação a mim? Filho. Também. Filho? Não em sentido estrito. Em sentido figurado, talvez. Esperemos sim. Hã? Também, não, semelhante. Então, como é que você, se você não tivesse matéria, como você poderia distinguir as pessoas? Não, poderia. Poderia. Alma, né? Hã? Calma aí. Se não existisse a matéria, Se não existisse a matéria, como poderíamos distinguir as pessoas? pelas pessoas. Não, porque aí a substância seria a substância humana, uma só. Não, Teríamos uma só natureza. Acabou, não precisa falar em substância. Né? pela essência. Sem a matéria. Não, porque Pela alma. pela alma, mas a alma só, em princípio, é forma substancial, que é a mesma para todos os homens. Mas como é que a gente distingue os anjos? Eles são só Tem formas alma? substanciais diferentes. Cada anjo esgota a sua espécie de São Tomás. Mas se Ou seja, a sua todos forma anjos, substancial. Só existe um anjo de cada espécie, de cada forma substancial. Aí sim há diferença uma diferença, vamos dizer, entre aspas, de natureza de um para o outro, então cada um é diferente. Sem a matéria. Sem há a matéria. diferença. Hã? É possível diferenciar. É. Sem a matéria. É preciso que seja possível diferenciar, porque senão não posso nem começar a pensar na hipótese de talvez um dia, eventualmente, vir a entender o problema da Santíssima Trindade. Então, o que distingue as pessoas na Santíssima Trindade, sem a matéria? O que distinguiria as pessoas se não houvesse matéria? Os atributos, né? Os atributos pessoais. Quais são os atributos pessoais? Já falamos disso aqui, vocês engoliram direitinho e não perceberam absolutamente nada. O pai é o criador, o filho. Isso. O pai é o criador, o filho é o criador. Isso exprime o quê? Uma relação Isso exprime a relação. das pessoas para fora de Deus, não internamente. Internamente o Pai não é criador, o Filho não é redentor, porque Deus não precisa de redenção, e o Espírito Santo não é santificador, porque Deus já é santo. Para dentro, Então internamente não serve as missões. isso é certo. o que distingue um, Não vou falar, não. o que distingue um do outro para eles mesmos. Ah, tá. Já falamos várias vezes. Eu usei aqui a palavra e vocês não perceberam nada, seus trouxas. A relação entre eles, né? A A relação. do pai procede do pai. O Gustavo com relação ao Bruno, e com relação ao Rodrigo, e com relação ao Hélio, e com relação a mim, e com relação a... Hã?
Quer dizer, a pessoa é um feixe de relações com as outras pessoas. Isso não acontece com uma pedra. Uma pedra não tem feixe de relações com os outros. Ela não está nem aí com os outros. A matéria inanimada não tem relação. Não. Mesmo uma planta está totalmente fechada em si mesmo. É um sistema que existe para si. Tem uma relação, mas as relações são acidentais. Né? A relação dos animais é muito restrita. É. O mundo do animal é só o ambiente onde ele vive. Né? Exatamente. E imagens. E as imagens. Exatamente. Então é a relação. Mas o próprio nome da programa, pai e filho, isso é pai quando você quer. Aí, isso agora começou a ficar claro, começou a bater. Por que eu falo de pai e filho? Porque há uma relação de origem entre os dois. O filho é filho do pai, o pai não é filho do filho. Né? Então, há uma relação de paternidade do pai com relação ao filho e de filiação do filho com relação ao pai. E agora o Espírito Santo. E o Espírito Santo, vamos lá. É o nome da própria relação. É como o pai vê o filho e o filho vê o pai. Isso. Procede o Espírito Santo dessa forma como enxerga ele. Né? Mas aí, uma dúvida, no caso da pergunta para o Gustavo, o que é ele em relação a ele mesmo? É irmão? Não. Então, ele não tem relação consigo mesmo. Ele é ele mesmo. Ele é ele mesmo. Ele não tem uma relação consigo mesmo. Ele é ponto. É muito mais do que ter uma relação. E Deus, nesse aspecto, não poderia, não seria também em si mesmo a ausência de relação a uma coisa só? Não, porque isso está revelado, quer dizer, se você não poderia falar isso só do ponto de vista do Antigo Testamento, mas do ponto de vista de Cristo, uma vez que ele ressuscitou, você tem que aceitar esse negócio de Pai, Filho e Espírito Santo. Então, como é que eu entendo? Bom, agora, né? Para entender isso, então as pessoas, exatamente, pela relação. Isso, né? Aí o pessoal chega no Concílio de Niceia, né, a fórmula de que Deus é uma só substância em três pessoas e que as pessoas se definem como relações persistentes, relações que existem sempre. Tá? E com isso nasceu o verdadeiro significado de pessoa. E agora, retornando, né? Na sociedade antiga, fala-se em grego em prosopon, no latim em persona, e no etrusco em persu, que é o que deu origem diretamente à persona. O que é esse troço? No contexto grego e romano, significa o quê? É uma máscara. Máscara de teatro. Inicialmente é a máscara usada pelos atores no teatro. No teatro grego, ao contrário do teatro moderno, né, é composto de tipos fixos. Teatro de marionetes, por exemplo, um tipo fixo é qual? Arlequim. Né? Outro tipo fixo, Colombina, a querida do Arlequim. Né? Depois, os personagens de desenho animado são muito fixos. Em certo sentido, o teatro grego tem essa finalidade, mas mais, também é uma encenação da ordem cósmica. Né? Portanto, quer dizer, os tipos de cada personagem são tipos que mais ou menos fixos nas diversas peças. Tá? Então,
E a máscara caracterizava que esse era o personagem tal, esse era qual, esse era tal, né? Tudo bem? No grego já começa a haver uma mudança, digamos assim, né? O teatro japonês é muito parecido com isso. O teatro kabuki, teatro novo, são muito parecidos com isso. E a própria liturgia, de certa forma, tem esse caráter de representação teatral, simbólica, mas também, ao mesmo tempo, real da ordem cósmica, né? Então, inicialmente, a palavra prosopon, ou persona, designa o personagem de teatro, né? Você falaria hoje no Super-Homem, o Batman, não sei o que, o tal, Coringa, né? São personagens. Isso indica que, quando isso começa a se aplicar às pessoas individuais, se entende como? Dentro da sociedade antiga. Que define a personagem? O papel que ela desempenha na peça. O papel de mal, bom, o vilão, o herói, etc, 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 né? Isso é o que define a pessoa. Então, o que define os indivíduos no mundo, na sociedade? O papel que eles desempenham na sociedade, né? Por isso que dentro do mundo romano grego, a pessoa é fundamentalmente um indivíduo separável dos outros, mas inseparável em si mesmo, que desempenha um determinado papel. O importante é o papel que ele desempenha na sociedade. Isso é o que o define. Acabou aí. Se você é o sapateiro, vai ser o sapateiro. Inclusive, a tendência era que os ofícios fossem hereditários. O filho do sapateiro será sapateiro, o filho do marceneiro, marceneiro, o filho do artesão, artesão, e assim por diante, né? Se você prolonga isso muito, você vai cair no quê? Numa sociedade de castas, exatamente. Com papéis sociais claramente definidos. E acabou-se. Ponto. Né? O grego e o romano têm a tendência a isso, mas ainda tem bastante mobilidade social. Sobretudo o que deu mobilidade dentro dos romanos foi o exército, né? Porque você tinha um monte de gente que deixava de ser o que era originalmente para se tornar soldado, e sendo soldado podia ter uma certa ascensão social, a certo ponto, né? E Cícero também não era conhecido de família nobre, né? Um novo homem. Isso, exatamente. Também, no exército dos Estados Unidos. Não é totalmente travada a sociedade greco-romana, né? Mas sempre é muito mais travada do que a nossa. Muito mais restrita aos papéis. Muito bem. Então, agora, com esse novo conceito de pessoa, né, com a renovação total do conceito de pessoa trazida pelas discussões dos cristãos para tentar entender a dupla natureza de Cristo e a união de uma pessoa e as três pessoas em uma só natureza em Deus, tal, né? Que praticamente refundam o conceito de pessoa como relação subsistente. Então a pessoa vai passar a se definir não pelo papel que ela exerce, sim pela relação que ela tem com os outros e com Deus. Quer dizer, então, necessariamente, só com essa mudança de conceito, você já pega o seguinte: cada pessoa é como se fosse uma versão reduzida das pessoas divinas, né? Menor, né? Menos intenso. As pessoas divinas é que são o protótipo e o
os seres humanos são uma cópia, mas enfim, né? Mas sim, tem algumas das propriedades das pessoas divinas. E o que faz com que o que diz o que essa pessoa é são as suas diversas relações entre si, né? Se vocês pegam já a sociedade feudal, ela é totalmente relacional. Ela é baseada total, inteira e completamente nas relações entre suzerano e vassalo. E o que define a relação entre suzerano e vassalo? O fato de o suzerano, de o vassalo ter prometido obediência àquele suzerano, ele prometeu obediência, ele gerou uma relação, né? Ele não é em si mais ou menos que o suzerano, nem o suzerano é em si mais ou menos do que ele. Eles estabeleceram uma relação entre eles, né? Por meio de uma promessa. O suzerano, em contrapartida, se promete o quê? Proteger e defender e ajudar o vassalo, né? E isso se repete em todos os graus da sociedade. Quer dizer, ninguém é só servo ou só suzerano, né? O suzerano é sempre vassalo de um outro suzerano mais alto, que por sua vez é vassalo de um outro mais alto, que por sua vez é vassalo de outro, etc, 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 até você chegar ao rei, né? E, por sua vez, também todos têm relação com Deus. Isso é uma das principais características da pessoa humana, a sua relacionalidade com Deus. Então, percebem como uma coisinha que parecia teórica e estéril é tremendamente fundamental para todo o modo como se enxerga o ser humano, a sociedade, tudo. Muito bem, então agora nós temos, né, a pessoa que está apoiada numa união de que tipo? Relacional. Hipostática, né? Que se relaciona com outras pessoas, né? Dessa forma, redes de relações. Tudo bem? Ok. Isso, de certa forma, pega o que dizia Aristóteles sobre forma substancial e matéria, não sei o quê, e eleva a um grau mais alto. Ou seja, a pessoa não é só a união estática, que é a exatamente. Matéria. Isso, para o grego dava para ser, exatamente, mas para o grego tá bom, o cara é isso e isso tem um determinado papel. Tá, né? O cara é corpo e alma exerce um papel. Né? Acabou, enfim. Agora, se for só isso, então a pessoa ela sempre vai ser superior. Isso, se for só a união, né? Só isso que a pessoa sempre vai ser, né? Ela não vai mudar conforme mudam as suas relações. Né? Então, exatamente. Se o importante for a união, forma substancial e matéria, ela vai ser assim. E a natureza, forma substancial, é igual para todos nós, o que é o importante para todos nós? A nossa natureza. Né? Então, se a moral é o agir segundo a natureza, então a moral vai ter que ser universal e obrigatória para todos e abranger todos os aspectos da vida. Correto? E nesse sentido, talvez até você tem uma isso, claro, exatamente. Você tem uma forte tendência a uma visão estática do ser humano, né? O ser humano, todos têm que agir assim sempre. Agora, na medida em que se diz não, isto é superior à mera união hipostática, é porque isso aqui é um feixe de relações, né? Então, o que você introduziu? Temos a mesma natureza? Sim. Há uma moral igual para todos, subjacente a tal? Sim.
Nisso se esgota o comportamento da pessoa? Não. Não. Há todo um âmbito de liberdade e de individualidade que não é determinado pela moral. Então, se o Gustavo gosta de sorvete de pistache e eu desprezo profundamente sorvete de pistache, e o Hélio gosta de Fanta Uva e eu desprezo profundamente Fanta Uva, tudo bem. Né? Ele que gosta de Fanta Uva, eu continuo detestando, não é um problema. Você abriu todo um âmbito de liberdade individual. Isso para os antigos sempre é difícil de entender. Né? E para alguns juristas continua a ser hoje em dia. E aí a pessoa, ela é muito, você consegue enxergar ela muito mais individualizada do que você enxergaria naquela outra. Isso. Por conta das relações que mudam. Isso. Né? Ela é mais indivíduo, vamos dizer assim, do que. Exatamente. Do que anterior. Então você tem um cara que mais ou menos pouco depois, relativamente um pouco depois do Concílio de Nicéia, vai tentar no Ocidente formular isso, que é o Boécio. Caio Cervelino Manlio Torquato Boécio. Boécio é um romano da velha cepa, né? Patrício Romano, né? Boa educação, etc., que teve a infelicidade de estar lá justo no momento em que os bárbaros visigodos tomaram Roma e expulsaram o último reizinho, né? de Roma. Então, acabou o Império e todo o antigo Império Romano do Ocidente, não do Oriente, né? O antigo Império Romano do Ocidente vai tender a se separar, se dividir em vários reinozinhos das diversas tribos de bárbaros, né? E aí assume o poder em Roma um rei visigodo que não sabia ler nem escrever. Tanto assim, Teodorico. Tanto assim que para escrever ele precisava ter uma plaquinha de ouro com o nome dele escavado, para ele poder assinar os documentos, né? Senão, então ele pegava, molhava a pena e punha lá dentro, traçava. De ouro, claro, né? Pelo menos era um analfabeto rico. E ele pegou o Boécio por um certo tempo como conselheiro. Né? O Boécio vendo aqueles caras lá, meu Deus do céu, não precisa educar. Então o Boécio vai pensar em como é que a gente educa. Ele vai fazer, por um lado, o trívio e o quadrívio, né? A educação básica, matemática e verbal. Assim, né? E, por outro lado, ele vai tentar dizer, bom, vamos tentar formular os conceitos filosóficos mais importantes de uma maneira acessível para esses, né? Para esses galináceos aqui, para ver se entra alguma coisa, fica alguma coisa. Então, ele vai ser o primeiro que vai fazer uma definição quadradinha de pessoa, né? Que é a definição substância individual de natureza espiritual. Individualis substância, spiritualis natura. Certo, senhor? Certo. Nós temos uma pergunta. Quando ele fala desse ele está falando principalmente de pessoa divina ou já... Não, já está passando para todos. Tá? Não é um tratado de teologia. Não é um tratado de teologia. O que ele faz é filosofia para os bárbaros. Né? É mínimo, assim, antropologia básica. Só que essa definição, ela esqueceu um ponto muito importante. Qual?
A relação. A relacionalidade, exatamente. Quer dizer, ele definiu a pessoa em termos disto, de substância. Em um certo sentido, é um retrocesso. Fato só no século XX é que o pessoal vai voltar ao assunto das relações subsistentes e de que cada pessoa é única, inesgotável, mundo universal. Em parte, ao dizer que é de natureza espiritual, Boécio está querendo dizer isso, né? Mas não é ainda totalmente suficiente, né? A definição dele é um pouquinho redutor, tá? Porque perdeu de vista aquilo que define as pessoas divinas, que é o fundamento do próprio conceito de pessoa. Bom, deu para entender isso, não? Então, o que o conceito de pessoa abre? Esse conceito com a relação. Na verdade, individual, a possibilidade de eu decidir. Eu faço o que eu quero. Exatamente, primeira coisa. Você faz o que você quer, o que não significa que Eu não responsabilizo por isso. Exatamente. Que essas sejam decisões irresponsáveis. Por quê? Porque, embora eu decida por mim mesmo, a minha decisão tem influência na vida das outras pessoas. E na sua, quer dizer, a sua decisão pode ser a favor da sua natureza. Então ela, de certa forma, entre aspas, promove, melhora a natureza. Ou ela pode ser contra a sua natureza. E nessa medida ela é autodestrutiva. Ela destrói as relações. Né? Ela destrói não só as relações, como te destrói intimamente. Né? Quer dizer, você está criando uma cisão interna, você está se voltando contra si mesmo, você está mordendo o seu próprio dedo. Né? Deu para entender isso? Porque é quem você é. Né? Exatamente. Né? Contra aquilo que você é. Mas, né? O que as tuas decisões fazem, portanto? E também um senso de responsabilidade, né? As tuas decisões te constroem ou destroem. Então, natureza, parece que você só tinha que desenvolver algo que já estava pré-dado, algo fixo, certo? Então, o zigoto de cachorro tem a natureza de cachorro. Daqui para frente é o quê? Cachorro. É só tirar as deduções necessárias que já estavam contidas lá. É só explicitar o que já estava escrito lá no zigoto e pronto, certo? O ser humano é assim? Não. Né? A pessoa madura, a pessoa plenamente desenvolvida é muito mais do que o que estava previsto na sua natureza. É mais. Ela pode muito mais do que essa. Ela pode muito mais, exatamente, do que o que estava previsto na natureza. A cultura é o quê? É o resultado das decisões individuais coletivamente armazenadas, e a cultura desenvolve as pessoas, portanto. Né? É um cultivo, como diz a palavra originária. Né? Que mais? Então, qual é o limite de crescimento? O limite de crescimento de um cachorro é o quê? É dado pela sua natureza. O limite de crescimento de uma pessoa é A natureza das relações dela. é infinito, porque você pode se relacionar com Deus, você pode se relacionar com coisas muito maiores e melhores que você, que vão te levando cada vez mais alto. Então você tem
uma possibilidade de desenvolvimento infinita, literalmente. Né? O que mais? Isso é importantíssimo, quer dizer, para o medieval é fundamental isso. Né? Para o grego tal, fundamentalmente não. Você é o que? Se você conseguir cumprir a sua natureza, está muito bom. Né? E olhe lá. E parece dar um senso maior da sua responsabilidade nas suas relações, pelo que você faz. Exatamente. Não é só um papel, né? Sim, exatamente. A responsabilidade não é uma questão social, um papel que te é atribuído de fora. A responsabilidade agora é algo que nasce dentro de você. Então, liberdade e responsabilidade são duas das coisas mais fundamentais que derivam do conceito de pessoa. Né? Depois, a infinitude do desenvolvimento, a possibilidade de crescimento contínuo. Depois, se você pode crescer indefinidamente, continuamente, você pode ser santo. Não. Você pode ser santo, sim, mas independente disso, você é, e toda pessoa é, mesmo aquela que não é santa, é infinitamente rica. É um universo. E nesse sentido, ela é um mundo inteiro, e vale o mundo inteiro. Né? O próprio Guimarães diz isso. Tem lá uma hora em que o Jagunço Riobaldo chega de noite numa cabana, tem uma mulher lá dentro que vai dar um parto, nas dores de parto. Aí ele faz o papel de parteiro, ajuda e tal. E quando sai disso, o mundo tornou a nascer. De fato, a cada criança é um mundo que torna a nascer, uma recriação. Toda a variedade infinita do universo agora é potenciada, vamos dizer assim. Né? O que mais? Reparem que é só depois disso, né, a partir da Idade Média, que se vai começar a pensar, não, precisamos chegar mais longe, precisamos refazer, precisamos fazer uma cultura, precisamos fazer filosofia, precisamos fazer as coisas até né, chegar até o máximo, precisamos ir até a Lua, precisamos desbravar o universo inteiro, precisamos descobrir o mundo inteiro, precisamos, né, entender toda a natureza e tal. Antes, de certa forma, é uma coisa que é possível em tese, mas, enfim, não é tão... Toda a dinâmica da coisa é muito mais parada, muito mais lenta. Né? Isso parece... me lembro, parece uma espécie daquela questão da avaliação de Leibniz de mônada, mas meio invertida. Porque no ser eu sou, ao ser algo, eu não sou uma série de coisas, mas eu me referencio a elas nisso. Exatamente. Mas aqui não é só negativo, eu não sou, não tenho, mas é positivo também. Isso, quer dizer, na medida em que me relaciono com as coisas, eu de certa forma me aposto delas, me uno a elas. Né? E elas passam a integrar o meu ser. Né? Aristóteles já tinha vislumbrado isso ao dizer que a alma é de certa forma, todas as coisas. Tá? Né? Mas é um vislumbre. Né? Agora sim, agora está claro. É bem rico. Isso é fundamental. E a pessoa individual, portanto, é o fundamento de todas as coisas. Né? Já não é a coletividade, não é a polis, não é a república. Né? É a pessoa. A coletividade, a polis, a república são secundárias com relação à pessoa. Pessoas formam uma sociedade, não é uma sociedade que faz pessoas. E nesse sentido é um fim em si mesmo, né? Não a pessoa é um fim em si mesmo, não a sociedade. A sociedade é um meio para que cada pessoa atinja esse fim que é ela mesma.
né? Isso faz uma diferença brutal. Por exemplo, o que é o marxismo? O retrocesso ao conceito antigo, né? Em que você, a pessoa, não tem importância, Tem um papel. tem só um papel social, né? E o que importa é a coletividade, né? Teu nariz. Por isso que matam milhares e milhões de pessoas, evidente, porque a pessoa não é importante. É um meio, a modernidade parece que também tem esse elemento de retorno aos papéis, né? Há uma oscilação, né? É o utilitarismo na prática tem isso. Olha, você é na medida em que você é útil. Esse não. embrião anicéfalo não merece, não precisa viver e não poderá desempenhar o papel. Nenhum papel útil na sociedade. Útil. Não poderá ser feliz. Exatamente. E os velhos também não. O velhinho tem que desligar os aparelhos dele porque ele já não serve. Claro, ele não tem valor em si mesmo, exatamente. Não vale a pena. E o homem que se adapta a essa visão também, né? Eu também. Se eu achar que eu não posso ser feliz, o homem desempenhar um papel, me mato. eu me mato. Tá querendo fazer mais inutilidade para a sociedade? Você não. Você que participa disso, tá fora. Então, claro, agora isso tudo está longe de ser um ponto pacífico, né? Quer dizer, a modernidade nunca fica feliz quando retrocede a esses pontos. Ela sempre fica... né? Você não consegue ter uma sociedade legal, boa, em cima desse negócio hoje, porque você já passou, não dá mais, entende? Não dá mais para chegar nesse retrocesso. Se fica insatisfeito, né, o que um grego não era, ele está numa sociedade fechada, travada, estamentária, em ampla medida, né, mas é o padrão. Não tem conceitos, digamos assim, que o façam dizer, não, isso aqui não está bom. Né? Mas é uma sociedade... Ele está resignado, de certa forma. Né? Agora não dá mais para estar resignado. E tinha muito escravo também, né? Sim, exatamente. O escravo é justamente a negação da pessoa. Por isso que no Ocidente a escravidão vai sendo abolida, né? Lentamente, claro, porque você não consegue mudar as mentalidades da noite para o dia. Mas a escravidão é sempre uma abominação para o Ocidente. Embora vá haver na prática durante muito tempo. Tá? Mas aí o marxista vai dizer, mas a exploração do homem pelo homem ainda não acabou. Evidente, isso não é uma negação do pecado. Né? Não é uma negação, não é dizer, acabou, pessoal, liberou geral, não existe mais. Não, o cara pode ir contra a sua natureza e, portanto, pode fazer as piores canalices, claro. O comportamento destrutivo. Beleza? Beleza, excelente. Que horas são? Onde está Santo Agostinho? Santo Agostinho vem logo depois. Santo Agostinho é, em certa medida, um contemporâneo de Boécio. Ele viu a queda de Roma, escreveu a Cidade de Deus por causa disso. Né? Santo Agostinho já recolhe a doutrina das pessoas da Trindade no De Trinitate, né? Mas ainda está oscilando, digamos, em tirar as consequências. Agora, você falava no início da aula, você falava do conceito de Nicéia. Isso Então, foi definido... A definição do conceito de pessoa como relação persistente é do Concílio de Nicéia. Isso foi definido em Nicéia. Isso tudo aí. Santo Agostinho veio depois. Né? A relação é da relação trinitária das pessoas como relações persistentes intratrinitárias é do Concílio de Nicéia. Então, quando você fala em Nicéia, dá para falar de alguns indivíduos ou... Daria, mas quer dizer, preciso pegar um livro de história e dizer, então, padres estavam tais padres da igreja, tais, o bispo X, etc. Né?
Mas você, isso de Parte certa da igreja. forma, essa evolução, digamos, que conduz à Nicéia, é uma evolução que é muito coletiva. É curioso que você não tem o cara, assim, entende? Você tem um Santo Atanásio que descia o cacete nos arianos por causa da doutrina da divindade de Cristo. Né? Então ele insistiu. Né? Até hoje o símbolo atanasiano é uma homenagem a Santo Atanásio, porque é uma formulação muito clara, contundente, sem explicar, da dupla natureza de Cristo e da sua união na pessoa. Né? Então, de certa forma, recolhe essas coisas, mas, na verdade, o símbolo atanasiano não é dele estritamente e também não foi mais em homenagem a ele do que propriamente. É um esforço de pensamento coletivo, coisa que também não é. Né? E a ideia não nasce numa cabeça, ao contrário das outras, nasce na briga, nasce na discussão. Exatamente. Nesse sentido, os concílios iniciais são muito interessantes. Vale um estudo. Esse negócio eu só encontrei no Spemann. Spemann. Spearmann. E só em alemão? Bom, o livro Pessoas, que é o que trata disso, né? Está em alemão, existe em inglês também. Não sei se existe em castelhano. Spemann. S-P-A-E. Agora, sabem quem, por ironia, quem foi um cara extremamente importante que ajudou a formular esses conceitos? Nesse período aí? No comecinho desse período, no ano 100, 120, por aí. Um cara que queria tudo menos isso. É um neoplatônico chamado Plotino. E o Plotino tinha, quer dizer, expressamente, ele estava vendo o seguinte: o cristianismo está se difundindo imensamente, está tomando conta, né, tem uma força intelectual muito maior do que a de todo o paganismo, né? Então ele vai destruir totalmente as instituições a que estamos acostumados. Então precisamos de um sistema, de um contra-sistema de pensamento que seja capaz de se opor a ele, né? E aí, se vocês lembram da teoria da cebola, né? O Plotino faz um sistema panteísta, em que no centro está o Uno, na primeira emanação está o Verbo, imagem do Uno, e como segunda emanação, e só, né? Só 3 emanações, está a Anima Mundi, ou o espírito do mundo. Para você dizer Pai, Filho e Espírito Santo, era um pulinho. Para Santo Agostinho, depois da fase maniqueia, estudamos neoplatônicos, sobretudo o Plotino. É interessante como um sistema que foi criado para ser contrário ao cristianismo e acabar com o cristianismo, acabou sendo extremamente útil para formular a doutrina da Santíssima Trindade. Espírito Santo. Exato, essas coisas são. Ele estava no mundo ali. Ele estava na terceira camada.
De certa forma, você pode dizer, não, essa doutrina da Santíssima Trindade tornou possível que a visão pagã panteísta do mundo fosse absorvida pelo cristianismo. Né? Por quê? Porque na Santíssima Trindade, sim, em vez de chamar de... Não se chama de emanação para evitar confusões, mas sim, é a mesma coisa, quer dizer, as pessoas divinas não surgem uma da outra, né? Por nada, por um processo de criação, surgem por um processo de análogo da emanação, né? O que se chama a processão. Isso, são as processões. Mas para os panteístas mais inteligentes, eles dizem, cara, agora deu para juntar o útil e o agradável, né? Agora me resolveu todos os problemas que eu tinha. E qual é a sutileza? Eu estava tentando explicar para o Gustavo outro dia, mas eu não lembrei. Que separa os ortodoxos da Igreja Católica, tem um probleminha, né? Exatamente aqui. Espírito Santo. No Concílio de Nicéia, né, a formulação grega diz que o Espírito Santo procede do Pai pelo Filho. Pelo Filho. A tradução latina diz procede do Pai e do Filho. Do Pai e do Filho. Exatamente. Então isso deu a questão chamada do filioque, porque em latim você pode dizer o que e gruda no final da palavra. Então filioque é a questão do e o filho. Deve ser pelo filho. Agora, nenhuma das duas é herética. As duas formulações são igualmente importantes, igualmente tem o mesmo status, digamos assim. O fato de ser pelo Pai e pelo Filho não exclui que seja do Pai pelo Filho, certo? Sim. É verdade. Então, no fundo, é mais um pretexto do que propriamente algo real, assim. Aí agora vamos separar. Um pretexto para dizer que o pessoal lá é herético, né? A tradução, eles falaram, não, vamos separar. Sim, mas é uma tradução que tem uma pequena mudança semântica de sentido, né? Eles acharam que isso alterava o sentido profundo Exatamente. de maneira irreconciliável. Mas, enfim, depois de lá para cá já teve muita água descendo no moinho, muita gente já chegou à conclusão de que não, tá? Pelo amor de Deus. Exato. O Ratzinger, nesse livro, A Igreja Primitiva e os Apóstolos, ele tira a importância das divergências doutrinárias e fala que o principal que diferencia mesmo a Igreja Romana do Oriente é que na Igreja Romana tem com base de Pedro. E no fim das contas foi isso. A piedade eucarística com mais intensidade. Exatamente. Então não é uma diferença doutrinária. Peso. Você lê? Bom, vocês estão com cara de quem fundiu a cabeça hoje. É que são várias coisas que se apresentam hoje de uma forma um pouco desconexas, vamos dizer assim. Mas quando você começa a olhar a origem, você nem sabia que era a origem, mas você vê que às vezes você, falando de uma questão, ponto, está falando de várias, na verdade, várias consequências. Exatamente, isso. Você vê aqui a importância dessa discussão. Muito bem. Então é isso, senhores. Muito bem.